se prepara para a volta do Senhor Jesus. Se prepare para a volta de Jesus, porque não está longe disso acontecer. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, nós queremos te ouvir. Nós precisamos te ouvir. Usa a minha boca e fala com essa gente, meu Pai. Faça eles entenderem. Tanta gente lê a Bíblia e não entende. Se o Senhor não revelar, não der entendimento, ela não vai compreender nada. Espírito Santo, fala conosco. Nos dê ouvidos espirituais para podermos escutar o que vai trazer temor, o que vai nos confrontar, o que vai nos dirigir, o que vai nos fazer enxergar o caminho que temos que andar. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de todos nós, mas fala conosco. Amém. Diz assim, Ezequiel 33:11: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte de quem? Do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta e olhe para mim. Eu decidi dar ouvidos à voz de Deus. A minha cabeça não é boa para muitas coisas. Ninguém tem cabeça boa para tudo. Mas para a palavra de Deus, minha cabeça é boa. Eu resolvi dar ouvidos à voz de Deus, a dar atenção à voz de Deus. Várias vezes na pregação você já ouviu eu falar: preste atenção, não durma. Não é assim que eu faço? É para o seu bem. Isso aqui que me abençoou, que me salvou. Eu não tenho formação, não fiz faculdade, tenho só o básico, mas uma coisa eu fiz desde os meus 16 anos. Eu coloquei a cabeça aqui na palavra de Deus. Então, não se distraia, não converse, preste atenção, porque essa palavra pode te salvar. Deus não tem prazer na morte do perverso, do ímpio, de uma pessoa que ainda não se converteu dos seus pecados. Por que Ele não tem prazer? Deus não tem prazer na morte do perverso, porque se o perverso morrer, a alma dele é levada para o inferno. E Deus não quer que ninguém sofra eternamente no inferno. Ele não quer. Ele não tem esse prazer. Ele sabe que se a pessoa morrer sem salvação, já era. Preste atenção no que eu estou falando. Se você não crê no inferno, você não crê em Jesus, você não crê na Bíblia. Porque quem mais falou do inferno foi o Senhor Jesus. E o livro que fala do inferno é a palavra de Deus. O inferno existe. As pessoas, quando estão com raiva, tem gente quando está com muita raiva, ela manda outra para onde? Alguém já te mandou para o inferno? Você foi? Não. Você já mandou alguém para o inferno de cabeça quente? No passado, né? A pessoa não foi. Mandaram você para o inferno, se já mandaram, você não foi. Mas se você não crê na palavra de Deus, um dia você vai. E muitas pessoas, infelizmente,
vão saber que o inferno existe, vão crer no inferno só quando chegarem lá. E ninguém vai poder tirá-las de lá. O inferno é real. E muitas pessoas não atentam para isso. Você tem uma alma. Às vezes a pessoa diz assim: eu não tenho nada na vida. Criatura, se você soubesse o valor da sua alma, você pode pegar todos os dólares, todos os euros, todas as libras, todo o ouro, todas as mansões, todos os aviões. Você pode pegar tudo que tem valor nesse mundo. Não se compara com o valor da sua alma. Porque tudo que há no mundo passa, está entesourado para o fogo, mas a sua alma é eterna. Se você soubesse o valor da tua alma, você não brincaria com a sua vida com Deus. Não brincaria. Você iria se converter dos seus pecados, dos maus caminhos que você tem andado, se é que você tem andado. Eu vou ser sincero para vocês, bem sincero. Quando vem o Natal, dá tristeza, não dá alegria. Por quê, bispo? Porque as pessoas não entendem nada. Nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus nasceu, mas eles comemoram no Natal. Mas eles lembram da família, eles lembram dos presentes, o comércio aquece, mas cada dia vai para mais longe de Jesus. Cada dia desagradam mais Jesus. E do mesmo jeito, quando o Senhor Jesus veio nesse mundo e não teve nem lugar para ele nascer, não tinha espaço na hospedaria, e olha onde ele nasceu. O ser humano não tem dado espaço para ele até hoje. Até hoje. As pessoas não têm dado lugar para o Senhor Jesus. Se enchem de tantas coisas, mas não se enchem de Jesus. Então você não vê no Natal as pessoas preocupadas em abrir mão dos seus pecados, refletindo sobre a vida delas, querendo agradar a Jesus. Você vê as pessoas querendo agradar os outros, a si mesma. Mas Jesus fica de lado. Desde quando o Senhor Jesus veio a esse mundo de forma humana, ele tem enfrentado isso, essa dificuldade para encontrar espaço na vida do ser humano. E a pergunta que eu faço para você: o que é que precisa sair da sua vida para o Senhor Jesus entrar? O que é que está faltando sair para Jesus entrar na sua vida e salvar sua alma? Um pecado? Que você vive dando desculpas que não consegue largar? Um pecado que você justifica que sua carne é fraca? Um pecado que você gosta e tem muito prazer, mas você não teve coragem de abrir mão por amor a Jesus? Um orgulho de reconhecer o seu real estado, que com o tempo você foi mudando? Uma vaidade que fez você perder o foco da sua salvação? Uma mágoa que você foi deixando entrar, e hoje tem uma pessoa que você não suporta nem olhar? O que está faltando você abrir mão para Jesus entrar? Tem gente que está numa fase que ela está ganhando muito dinheiro, está entrando muito dinheiro, mas Jesus está saindo, porque está entrando de uma forma errada. Cuidado, tá? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno. Você pode ganhar tudo, se você for para o inferno já era. Eu era criança, não sou mais criança. Eu era adolescente, não sou mais adolescente. Eu era um jovem, hoje eu não sou mais jovem, eu tenho 51 anos.
Você também já foi um adolescente. Talvez você seja um jovem. Mas talvez você já não é mais um jovem. E você sabe que sua vida está passando. De repente você tem um irmão que é uma criança, uma irmã. Você olha para o seu tamanho hoje, olha para o tamanho dela, assim, meu Deus, a vida está passando. Você se assusta quando você pega uma foto sua do passado. Fala assim, meu Deus, olha como era diferente. Olha como eu era quando eu era novinha, novinho. Por favor, dê valor à sua alma enquanto ela está no seu corpo. Dê valor a ela, porque Jesus pagou caro, mas caro, muito caro, só para salvar sua alma. A Bíblia diz que um jovem rico, ele era rico, ele tinha o que muita gente quer ter, que luta a vida inteira para ter. Ele tinha riquezas, eu não sei o nome dele, mas a Bíblia diz que era um jovem e rico, mas estava faltando salvação. Enquanto a alma não está salva, não adianta, pode ter o dinheiro que for. Ele perguntou ao Senhor Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Não é o que você faz. Você só vai ser salvo se você crê no que Jesus fez na cruz por você. Estava faltando salvação dentro dele. Dinheiro não faltava, mas salvação faltava. Enquanto sua alma não estiver salva, ela não vai estar sossegada. Não vai estar. Por isso que você vê a pessoa procurando, sabe, de várias maneiras, a felicidade para preencher a alma e não consegue. Casa 5 vezes. Jesus falou para aquela mulher samaritana: você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Você deveria pedir para mim a água, e eu te daria a água da vida. Porque você está em busca. A pessoa casa 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Tem gente que já bateu recordes. Sabe por quê? Porque ela quer encontrar o que preenche lá de dentro, mas só Jesus preenche. Só a alma salva se sacia. Quando a pessoa está salva, meu Deus, ela aprende a viver contente em qualquer situação. Até viúva, até solteira, ela está tão bem. Pessoas ficam, vai casar? Não. Se Deus permitir eu caso, não permitir eu não caso, estou legal. Você não vê ansiedade, desassossego. Quando a pessoa não está salva, ela fica achando, não é isso, acho que é um filho, agora tem que ter um filho. Ah não, nasceu mulher, tem que ter agora um homem. Se for um homem, acho que eu vou ser feliz. Não, agora eu vou ter que ganhar dinheiro. Não, agora eu vou ter que viajar. Não, agora eu vou ter que fazer isso. Não, agora eu vou ter que comprar um carro. Não, agora eu vou ter que... Tem gente que já comprou tantas coisas, mas o dinheiro não compra a salvação da alma. Escute, por favor, só escute. Jesus pagou o preço pela nossa alma. Ele não tem prazer na morte do perverso. Nós estamos aqui nesse mundo. Ninguém aqui sabe quem vai ser o próximo a entrar na eternidade. Eu não sei, você não sabe quem vai ser o próximo a morrer. Nós não sabemos. Pode ser você, pode ser eu. E quando chega a nossa hora, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Às vezes chega a hora do filho na frente do pai, da mãe, você não sabe. E eu te pergunto, se eu não sei, dá para eu brincar com isso? Ele não tem prazer na morte do perverso, mas quando você coloca os olhos nos Salmos 116, versículo 15, coloque aí por favor. O que é que diz aí? Preciosa é o que? É a vista do Senhor a morte dos seus santos. Olha para mim por favor. Deus não tem prazer quando o ímpio, o perverso que não se converteu, morre, porque Ele sabe que aquela alma vai sofrer eternamente no inferno.
Mas a morte de uma pessoa de Deus é preciosa aos olhos dele, porque ele vê os anjos, aliás, ele dá ordem aos anjos para buscar a alma do salvo e levar para ele. Eu não sei se você enxerga o quanto o diabo quer a sua alma e o quanto Deus quer também. Eu não sei se você enxerga essa batalha espiritual. Você sabe quantas almas o diabo já levou para o inferno hoje? Você sabe quantas pessoas já chegaram no inferno hoje? Quantas que morreram hoje que os anjos levaram para o céu? Menos do que os demônios levaram para o inferno. Infelizmente, Deus vê isso. Deus vê. Infelizmente, porque o ser humano resiste a Deus o quanto pode. O ser humano, para abrir mão da própria vontade, não é fácil não. Não é fácil não. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei vivendo uma vida errada. Eu não conhecia a verdade. Mas o dia que a palavra de Deus entrou, o dia que eu passei a crer, eu falei: acabou. Vamos consertar nossa vida. Eu não era casado, nós namorávamos. Nós nos consertamos. Nós levamos a vida com Deus a sério. Nós noivamos, nós casamos, nós assumimos a nossa fé. Estamos 31 anos juntos e agradando a Deus. O dia que eu passei a crer, então eu tomei uma atitude de levar a escolha de Deus a sério. E o limite, sabe qual é o limite? O limite é você ver. Porque a maioria de nós só passa a crer depois que vê. E eu vi demônios manifestarem, eu vi pessoas serem libertas, eu vi pessoas serem curadas, e eu ouvi a palavra de Deus, e eu passei a crer. A minha tristeza é quando a pessoa está dentro da igreja, ela está na igreja do Deus vivo, já está morta. Ela está vendo tudo, ouvindo tudo e não crendo em nada. Não crê, porque o dia que você crê, você se entrega sem reservas. Você não quer saber quem vai agradar ou desagradar. Você só pensa numa pessoa, nele. Você só pensa em agradar a Deus. Você fica tão grato por Ele ter aberto os teus olhos para você enxergar o valor da sua alma. Você fica tão grato a Deus por isso, que não te interessa mais o que os outros pensam, o que os outros acham. Você só quer saber de uma coisa: eu vou para o céu. Não pense você, se você melhorou um pouco na igreja, que você vai ser salvo. Não vai ser salvo, porque só entra no céu quem é nova criatura. Se não nascer da água, se não nascer do Espírito, você não entra no reino dos céus. Não vai ver nem vai entrar. Ah, bispo, eu melhorei bastante, eu estou tão assim, tão melhor. Você já mudou, criatura? Você já se entregou? Você já se entregou? Não se iluda, tá? Nós temos muita preocupação com a emoção. Que tem de pessoas que achavam que o batismo nas águas valeu, e não valeu coisíssima nenhuma, porque ela se batizou e não largou o pecado. O que tem de pessoas na igreja que acha que tem o Espírito Santo sem ter, você não tem ideia. Porque no dia que você receber o Espírito Santo, você vai saber que dia foi esse, porque marca e transforma você, muda você. Não tem nada a ver com sentir a presença de Deus, tem nada a ver com arrepio, com o que você sente aqui dentro, porque o que você sente passa, mas o Espírito Santo transforma aqui, ó.
sua mente passa a ser uma outra mente. Novos pensamentos, novas atitudes. Se avalie. Pare para pensar. E minha alma está salva? Se eu morrer agora, Deus vai ter prazer na minha morte? Ou tristeza, por eu estar dentro da igreja há tanto tempo e não ter entregue a minha vida a Jesus como deveria. Vou falar uma coisa para você: o dia que você se entregar 100% mesmo, de fato e de verdade, de corpo, alma e espírito, o mundo te perde, seus velhos amigos te perdem. Você vive nesse mundo, mas você passa a viver como se você não estivesse nele. Perdeu você. Deus ganhou você, mas o mundo te perdeu. Você perde o mundo para ganhar a vida eterna. Você perde aqui para ganhar na eternidade. E para fazer isso tem que ter coragem. Para ser de Deus mesmo tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Principalmente você que é jovem. As pessoas idosas, quando se convertem, é mais difícil desviar. Porque já conhece o mundão. Já se decepcionou com muitas coisas e com muita gente. As pessoas, quando elas se convertem com a idade avançada, já passou assim a emoção. É mais difícil. Ah, bispo, então vou deixar para me converter quando estiver velho. Vai. E se não der tempo? Os jovens, eles são pegos pela curiosidade, pela imaturidade, pelas distrações de uma forma mais fácil. Ser um jovem de Deus é muito difícil. Só quem quer mesmo a vida eterna. Quem não quer, não paga o preço. Você está pagando o preço? Você crê? Olha essa palavra para terminar. Coloca aí Marcos, por favor, capítulo 16, versículo 9. Essa palavra é muito forte. 16, 9. Por favor. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e o quê? Chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Primeiro Maria Madalena falou, não creram. Jesus já tinha falado que ia ressuscitar, não creram. Depois ele apareceu para mais 2, também não creram. Versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados aonde? À mesa. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Olha para mim, por favor. Jesus jogou mesmo no rosto deles. Nem Maria Madalena, nem os outros 2 que me viram falaram, nem depois de tudo que eu avisei vocês creram. Pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa dentro da igreja, ela está dentro da igreja sem crer. Ela está sem salvação, coitado. Você só vai tomar atitude de se entregar quando você crê.
Olha o que ele diz no versículo 16 para terminar. Versículo 15 primeiro. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o quê? A quem? A toda criatura. Quem crê e for batizado será o quê? E quem não crê? Será condenado. Então olha para mim, por favor. Crer ou não crer é uma decisão sua, não é minha. Se a pessoa está dentro da igreja, ouvindo a verdade, vendo o poder de Deus, e ela faz tudo errado, e não se entrega, e ela morre e vai para o inferno, o bispo é culpado? Honestamente é? O pastor é culpado? A igreja é culpada? Não. Ninguém é culpado. Você não vai poder apontar o dedo para ninguém, a não ser para você mesmo, e dizer na eternidade: eu deveria ter crido quando eu vi aquela pregação. No inferno as pessoas clamam, tá? Aqui as pessoas são amarradinhas para clamar, para buscar o Espírito Santo, mas chegou no inferno, é um segundinho, já começa a clamar para todo lado. Mas lá não tem resposta não. Eu não estou dizendo para você ser desequilibrado, eu não estou dizendo que você não pode ter as coisas, não é nada disso. Eu faço a corrente segunda-feira aqui, no dia 12 de janeiro vai ter entrega da nova aliança. Ficou linda, ó. Que número é que está ali? 2026, melhor ano da sua vida. Tá ligado? Vai ser, se você crer. Nós fazemos, olha para mim por favor, não é nada disso, não tem desequilíbrio não. Você pode ter as coisas, mas não deixando elas terem você, não vivendo em função delas. Eu não estou dizendo para você não cuidar do seu corpo, eu cuido do meu, eu cuido da minha alimentação, eu também faço exercício, 3 a 5 vezes por semana eu faço também, não tem nenhum problema não, mas eu não esqueço todos os dias da minha alma, minha vida com Deus. Eu não quero sair desse mundo derrotado, eu quero sair desse mundo vencedor. E eu sei que a minha maior luta é vencer a mim mesmo, e a sua também. Que Deus nos ajude a vencer a nós mesmos. O dia que nós respirarmos pela última vez, a alma sairá do nosso corpo, ou assustada vendo os demônios, ou muito feliz vendo os anjos levando para o céu, vendo os anjos que vai levar para o céu. Por favor, eu sei que não é fácil, eu já estive aí no seu lugar quando eu cheguei na igreja, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, me entregar 100% a Jesus, e luto todo dia para permanecer na presença dele. Falar que foi fácil até aqui não foi não, mas Deus me ajudou até aqui. Eu levo minha vida com Deus muito a sério, eu não brinco não. O dia que ele me chamou, eu disse: eis-me aqui. Nós estamos para terminar o ano, e a melhor coisa que você pode fazer agora é corrigir sua vida com Deus. Eu não posso fazer isso por você, eu não posso. Corrija a sua vida com Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. 12, 2. Eu vou fazer a pregação aqui embaixo hoje, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção na ilustração que nós vamos fazer. Prepara a corda, por favor. Vocês lembram que quem estava aqui, né? Há 3 anos atrás nós falamos sobre a fila. Lembra disso? Quem estava nessa reunião ou depois assistiu essa reunião, faz assim: não saia da fila. Hoje eu quero falar sobre não largue a corda.
Preste atenção. Hebreus 12:2. Achou? Levante aí sua Bíblia. Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Orienta-nos, meu Pai, fortaleça-nos e ajuda-nos. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos faça entender claramente o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Amém. Abaixe a Bíblia e olhe para mim, por favor. Largar a corda é largar a fé. Largar a corda é o quê? Largar a fé. Quantos anos você tem? 11 anos. Como é seu nome? Kiara. Largar a corda é o quê? Esqueceu. Vou te ajudar de novo. Largar a corda é largar a fé. Largar a corda é o quê? Largar a fé. Isso, ótimo. Se ela entendeu, todo mundo entendeu, né? Por favor. Largar a corda simboliza o quê? Largar a fé. Eu quero te mostrar 5 coisas que acontecem para nós largarmos a fé. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o bispo Edgar simboliza Deus. Simboliza quem? Deus. Está ali o bispo Edgar simbolizando Deus. Essa corda é a fé que nos liga a Deus. O pastor Menezes está ali, simboliza o mal. Tem que sobrar para alguém, né, gente? Sobrou para ele. Simboliza o mal. Eu e mais esses 5 aqui, nós estamos simbolizando as pessoas que estão na igreja, certo? Eu estou segurando a corda e eles também. Se você não olhar para Deus, em algum momento da sua vida você larga a sua fé. Leia aí em Hebreus, coloca o primeiro ponto, lê alto. Não tire os olhos do Senhor Jesus. O que é que diz Hebreus aí 12:2? Olhando para quem? Para os outros? Para os concorrentes? Para quem está dando testemunho? Olhando para autor e o que? Consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha para mim, por favor. Aprenda uma coisa. Se você não aprender isso, cedo ou tarde, você vai largar a corda. Você vai largar a sua fé. Porque você vai se decepcionar com pessoas. Não tem jeito. Dói, mas isso acontece na caminhada. E dói mais quando são pessoas que você confiou mais, quando são pessoas que você ajudou mais. E aprenda uma coisa: tem gente que nunca vai gostar de você. Não tem jeito. Você pode fazer tudo por ela, ela vai ser ingrata. Mas aprenda uma coisa: você não vai forçar ela a gostar de você, mas Deus vai fazer ela ver que Deus é com você. Talvez você já tenha se decepcionado com muita gente, ou acabou de se decepcionar com alguém, mas não se entregue por causa disso. Você tem que estar olhando para Ele, ó. Você tem que estar olhando para Jesus, e firme na sua fé, e caminhando. Nós estamos caminhando, ó. Nós estamos caminhando. Nós estamos andando para frente, ó. Já não estou mais onde eu estava, olhando para Ele. Ah, bispo, mas tem gente que saiu porque se decepcionou com os outros. Você pode se decepcionar até com gente da igreja. Você pode se decepcionar com qualquer um. Você nunca vai se decepcionar com Jesus. Sua fé não tem que estar em bispo, em pastor, em homem nenhum. Sua fé tem que estar em Jesus. É para Ele que você tem que estar olhando. Eu olho para Ele. Aconteça o que for, eu estou olhando para Ele e não larga a corda. Mas de repente quem está do meu lado não aguentou e largou a corda. Eu não vou ficar olhando para quem largou, não. Eu sigo em frente. Tem momentos, coloca o 2 aí agora, coloca o 2. Coloca o segundo aí, lê alto. Tem horas
olha aqui para mim. Tem horas que o mal dá uma sacudida na nossa vida. Tem horas que o mal vem com problemas que você não imaginava que iria enfrentar. Ó o mal aí, ó. Ó. Solto nada. O mal tá meio devagarzinho, já soltou, encontrou facilidade. Um já largou. Você já andou de ônibus e deu uma freada forte? Quem não estava segurando direito, cai. É triste, mas eu já vi gente cair. Às vezes vem uma curva, às vezes vem uma freada forte. Você tem que estar seguro ali, ou está seguro ou cai. Na vida é assim. Tem horas que a nossa vida sacode. Tem horas que sacode forte, que acontecem coisas que nós não estávamos imaginando, que nós pensávamos que nunca íamos enfrentar. Às vezes acontecem coisas que você vê que é o próprio diabo para roubar sua fé, para desanimar você. Sacode de um lado, sacode, mas aí o mal está meio devagar hoje. Vamos ver se agora vamos ver esse mal e está meio devagar. Vamos lá, bota fogo aí. Eu não solto. Eu não quero saber. Eu não quero saber de nada. A minha fé é a minha força. Quando você solta a corda, quando você solta a fé, quem era forte fica fraco. Quem estava aceso se apaga. Quem era positivo se torna negativo. Quando você solta a fé, você começa a murchar. Você começa a ficar cada dia pior. Você começa a ficar negativo. Você começa a ficar reclamão. Sabe por quê? Porque você saiu da sua fé. Só que eu continuo indo em frente. Você sabe qual é o versículo que eu guardo? Aí mesmo em Hebreus 10:38. Coloca na tela aí, por favor. Lê alto aí. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Olha para mim, psiu. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição da alma. Não importa o que está acontecendo, eu preciso ficar firme na minha fé. Eu dependo dela. Olha o terceiro, coloca o terceiro aí. Lê alto. Olha aqui para mim. Há momentos que dá vontade de largar a corda. Eu duvido que você nunca sentiu vontade de ficar em casa. Um determinado dia de não vir na reunião. Quantas vezes você leu a Bíblia sem vontade, veio para a igreja sem vontade, e Deus abençoou naquele dia, e Deus falou com você, e Deus renovou sua força. Bispo, mas eu não posso soltar a corda não, mesmo com vontade não, porque tem pessoas que se espelham em você. Tem pessoas que se você largar a fé, elas vão largar a fé também, porque elas se espelham em você, ainda são fraquinhas na fé, ainda estão começando na fé, e elas olham para você como exemplo. Está dando para você entender? De repente, você é um tipo de pessoa que chega aqui e você vê pessoas alegres dando testemunho, porque ganharam, porque venceram, porque a porta se abriu, e para você a porta fechou e você perdeu. Elas chegam com um testemunho para dar, e você chega triste, abatido, mas não larga o quê? A corda, aconteça o que acontecer. Você lembra de Neemias? Neemias recebeu a notícia que os muros de Jerusalém estavam destruídos, que a cidade estava arruinada. Ele ficou triste, mas não largou a corda. Ele foi trabalhar triste, ele foi para a luta triste, mas ele foi triste, mesmo acontecendo bastante coisas, mesmo passando por muitas coisas. Não solte o quê? A corda. O diabo está aqui de olho, doido para fazer o quê? Largar a corda. Olha ele balançando a corda aí, ó. Olha ele balançando aí, ó. Ele ali vai perder agora. Larga! Aí, ó, e perde mesmo. Vai lá, criatura. E acontece isso mesmo. Olha para mim, por favor, entenda. Às vezes parece que você está ficando para trás, mas não está não. Deus tem coisa grande para você. Não chegou sua hora, diga vai chegar. Diga vai chegar, mas eu não largo a corda. Você vê que o mal faz de tudo para você largar a corda. Ó, eu não posso largar a corda, sabe por quê?
Porque eu já não estou mais aonde eu estava. Eles também. Vamos lá, meu filho, anda aí. Eu sei onde eu quero chegar. Eu quero vencer nesse mundo, mas eu quero chegar lá no céu. Eu quero terminar com Deus. Amém? Há momentos que dá vontade de largar a corda, dá. Há momentos que dá vontade de parar de orar. Há momentos que dá vontade de muita coisa, mas eu não vivo pela vontade, eu vivo pela fé, porque eu creio no que Deus prometeu. Olha o quarto, coloca o quarto aí, lê alto. Há momento de quê? Zombarias, mas resista. Olha para mim, por favor. Você tem que aguentar isso aí. Os momentos que as pessoas zombam, ficam rindo, fazem piada. Universal, você está no Universal, você não acredita. Tão inteligente, está caindo no golpe, não é assim? Eu não acredito que você está lá. Aí te chama disso, aí te chama daquilo. Não fique preocupado não. Porque o nosso Deus, depois você lê Salmo 37:3, o nosso Deus zomba, nosso Deus ri, porque no final Deus vai mostrar que é com você. Aguenta as zombarias. Neemias viu a situação ficar feia, ele viu a situação ficar difícil, ele não tinha condições nenhuma de levantar Jerusalém, de levantar os muros de Jerusalém. De repente você está gemendo, mas você não larga a sua corda. Você não tem condições de certas coisas, mas Deus vai te dar. Deus fez o rei acreditar no projeto dele. Que Deus faça pessoas acreditar nas suas ideias, nos seus projetos, para investir em você. A condição que você não tem hoje, que você venha ter no futuro. Mas ele conseguiu levantar em 52 dias os muros de Jerusalém. Mas não largou o quê? A fé dele. Ele foi caminhando. O diabo está ali. O diabo está meio devagar hoje, mas ele está ali. Sacode de novo aí, pastor Mendes. Sacode de novo aí, sacode. Ih, tirou mais um. Estou falando. Se anima aí, senão você sai também. Olhando para ele, eu vou chegar lá. Olhando para ele. Pessoas assim, mesmo depois que aconteceu isso, você continua falando de Deus, você continua nessa igreja, você continua na fé. Continuo, porque meu Deus é fiel. Porque o meu Deus vê a minha fé, minha confiança nele. Não largo a minha corda. Olha o último, lê alto aí. Há quanto tempo você segura essa corda? Há quanto tempo você está na fé? Eu já estou segurando essa corda há 35 anos. Eu já vi muita gente largar a corda, mas eu não largo. Eu já vi muita gente abandonar a fé. Eu já vi muita gente num momento difícil desanimar, se entregar. Mas eu estou aqui, sabe por que eu estou aqui segurando essa corda? Porque eu sei que sempre acabou bem quem manteve a fé até o final. Paulo diz que guardou a fé até o final. Abraão morreu de ditosa velhice. Olha os homens de fé do passado. Me diga uma pessoa que ficou firme na fé e não terminou bem. É impossível você não terminar bem quando você está firme na fé. Quando você está firme na fé, você está forte. Forte. Tem gente vencida pelo tempo. Ela era forte, hoje está fraca. Ela vivia dizendo, todo mundo dizendo que ia dar errado, ela dizia que dava certo. Ia dar certo. Todo mundo dizendo que ela se dá mal, ela dizia que ela se dá bem. Todo mundo dizendo que ela ia morrer, ela dizia que ia virar testemunho. Todo mundo dizia que ela ia se arrebentar na igreja, ela dizia, eu vou arrebentar. E arrebentava por causa da fé. Mas o tempo foi passando e o diabo foi desanimando a pessoa. O tempo foi passando e o diabo foi de novo lá, soltou. Não vem para cá não, vem para cá. Eu não sei há quanto tempo você está segurando a corda. De repente o diabo estava pensando que você ia largar a corda esse ano. De repente, com o que aconteceu, perdeu um familiar, perdeu um contrato grande, teve que recomeçar do zero. O diabo fica irado, porque diante de tudo que você passou, você continua segurando na corda, você continua confiando em Deus. Daqui a... O quê? Venha para cá que você vai ver. Estou aqui, seguro na corda. Vontade de pegar essa corda e amarrar ele. Eu vou até o fim nessa corda, para um dia, quando sair desse mundo, terminar minha caminhada com Jesus lá no céu. Amém? Fique em pé e diga, eu não vou largar a corda. Fala forte, eu não vou largar a corda. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. E olha para mim, por favor, para você entender.
Tudo que acontece na nossa vida é para a gente fazer o quê? Largar a nossa fé. Tudo que acontece é para a gente largar a nossa fé. Paulo disse: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada, nada é nada. Diga: nada vai fazer eu largar a corda. Pode familiar desanimar, pode pessoas que eram exemplo para você te decepcionarem, pode acontecer o que for. Fica firme na corda. Fica firme com Jesus, fica firme. O diabo tenta de tudo que é jeito. Ele já pensou várias vezes que você ia largar a corda. Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Bispo, está uma guerra. Bispo, não está fácil não, mas eu não largo a corda. Bispo, o couro está comendo. O senhor não tem nem noção de como foi esse mês para mim, como foi o final do mês passado. O senhor não tem noção como é que está sendo esse final de ano. O senhor não sabe a luta que está sendo na minha empresa, no meu comércio, na minha casa. O senhor não tem noção. Mas se você continuar segurando a corda, Deus vai honrar. Quem não larga a corda, uma hora Deus honra. Não largue a corda. O diabo já tentou de tudo, mas graças a Deus por você estar firme na fé.